Olá, família Atitude, mais um Família Cast no ar. Eu sou o Wilkley da Monique. Eu sou a Monique do Wilkley. Juntos somos casados para sempre. Aí sim, não pode esquecer do beijinho. E paz para toda a vida de Rainha, Patrick, Eric, Kaique e a voz Da Maria Lina. com 2 aninhos, a nossa princesa. Bom, queria te fazer um convite, se você ainda não é inscrito no Atitude TV, inscreva-se no canal. Clica aí em todas, que todas as vezes que tiver um novo episódio, um novo conteúdo da Atitude no ar, você vai ser comunicado, avisado. Se você não ainda nos segue nas redes sociais, é só seguir @Atitude Família Cash. e @Ministério da Família. IBA. É isso aí, segue lá, porque tem sempre os conteúdos do Ministério da Família sobre cursos, retiro, sobre a nossa conferência, que já vai estar aí, para você ficar ligadinho em tudo que acontece, né, do Ministério da Família. E no Atitude Família Cast rola aqueles cortes lá, Monique, você faz? Rola. É isso, é só seguir lá, a Monique faz os cortes, hein? Se tiver bom, você fala ok, se não tiver bom, você fala ok também. Mas no Ministério da Família, você tem muita dica legal do que acontece no Ministério da Família, galera. E aí, fica por dentro aí que tem muita coisa legal. Falando em família, nós estamos com um casal aqui para falar de algo que as pessoas acham assim, mas por que família precisa saber da parte de direito? Não, nós temos deveres, mas temos direitos também, né? Temos os direitos. E o direito, ele nos mostra as nossas obrigações, os nossos deveres, né? Mas mostra aquilo que a gente tem direito de receber também. Bom, eu estou com um casal aqui, eu vou chamar pelo nome, né? O casal Doutor Rodrigo Cavalcante e Doutora Marcele Cavalcante. Sejam bem-vindos ao Família Cash. Muito obrigado. É uma honra participar do podcast do Direito de Família aqui falando sobre um tema tão relevante, tão importante, né? Um tema bíblico, não só jurídico, né? Mas principalmente um tema bíblico muito relevante, muito importante para a nossa sociedade. Bom, Doutor Rodrigo, voz de trovão. Tem uma vozeirão. E aí, doutora Marcele? Verdade, é uma Casaram com o Doutor alegria. Rodrigo, voz de trovão. Olha, já apelidou as pessoas? Uma voz Olha. dessa aí, quando ele fala num tribunal, né, eu falo, caramba, meu irmão, já dá logo um impacto, né? É uma alegria também, uma honra muito grande estar com os irmãos e principalmente a gente saber qual é o tema que a gente está tratando aqui, né? E isso, a gente ficou muito honrado com o convite e estamos aqui para desenvolver e para orientar todo mundo aí que está nos assistindo. Antes de falar da área profissional, a gente quer saber quem é o doutor Rodrigo, ou o Rodrigo Cavalcante, e quem é a doutora Marcele, a Marcele Cavalcante. Quem são Eu gostei vocês? da apresentação de vocês, né? Então, vamos lá. Vamos replicar isso também, Vamos né? lá, vamos replicar? Eu Vamos sou- lá. Rodrigo eu- da Marcele Eu sou a Marcele do Rodrigo. e somos casados para sempre. Isso. Aí sim! E paz? E paz para toda a vida Paz de quem? para toda a vida de Emanuel e Serena. Nossa. Emanuel com quantos anos e Serena? Emanuel, 1 aninho e 7 meses, e Sereninha com 3 mesezinhos. Nossa. Uau, Daqui a pouquinho completando 4. uau, que bênção. Vem cá, e vocês são membros aqui da Atitude. Tá, e como é que vocês chegaram aqui na Atitude? Pois é, eu sou nascida e criada aí no berço evangélico, graças a Deus, aquela assembleiana retada. Da Assembleiana pro Batista. Pois E é. aí tem que segurar o pezinho de fogo. Pois é. E eu comecei a frequentar a Igreja Batista, o pastor Josué, e comecei Ele nos encanta, né? a sentir a voz do Espírito Santo para permanecer aqui. E era um momento que eu estava solteira, né? Estava ali Que esperando ano foi o isso que Senhor. você chegou aqui? Tem uns 5 anos atrás, né, mais ou menos. E aí, logo depois que eu comecei realmente a frequentar a Igreja Batista, que eu já estava ali, né, naquele momento de esperar no Senhor, e a nossa história é uma história um pouco assim longa. E o Rodrigo já me conhece há muitos anos, né, digamos assim. Por causa da profissão. Não, o Rodrigo já me conhece há muitos anos, há mais de 10 Todo mundo dava anos. bola. Mas não foi devido à profissão. Só que a gente nunca tinha se encontrado. Ele já tinha me visto na rede social. E aí, Stalkeando ela, né? olha só. Eu diria que eu sou focado. E aí ele me viu na rede social e aquela coisa de seguir e tal, mas, enfim, a gente ainda não tinha
iniciado nenhuma conversa desse tipo e tal. Ele me conheceu, na verdade, com uma foto que ele estudou com a minha prima na faculdade. E aí, a minha prima era uma pessoa de postar muito. Eu nunca fui de postar, eu era mais quietinha, minha prima postava muito. E numa postagem dessa, ele me viu e ele falou, que minha prima era colega dele, nossa, mas quem é essa menina aqui, ó? Me apresenta e tudo mais, mas ele só ficou naquilo ali. Então, a gente seguiu anos ali só se seguindo, né? E quando era o momento ali, realmente tudo é no Tempo de Deus, no tempo né? de Deus, né? E aí ele me chamou para conversar e para jantar. E aí me apresentou toda essa Essa parte aí, eu estava sendo testado, eu não estava sabendo. E aí a gente foi assim, meu irmão, foi assim, sabe como é que é, né? Aquela cristã ali. Criada na igreja, né? E começa a criada fazer as na avaliações, igreja né? E tudo mais. Eu falei assim, tudo bem. E ele, do mundo. E aí eu falei assim, tudo bem, vamos jantar e tal. A gente jantou num sábado. Eu falei assim, nossa, legal, conversa legal e tudo mais, mas peraí. Domingo, eu falei assim, ó, eu vou pra igreja. Opa, botou... Já foi o teste. Só que ele não Teste é sabia que bom. estava sendo testado. Então, já foi o teste. E ele poderia falar muitas coisas. Hoje é dia do futebol, hoje é dia de fazer alguma coisa e tudo mais, de descansar, que depois ele chegou a falar para mim que domingo era o dia que ele descansava, que ele não gostava de ir a lugar nenhum e tudo mais. Mas ele já era crente, não sabia. Em 6 dias foi feito o mundo, em 7 dias o senhor tirou o quê? Pro descanso. O cara estava descansando. Pois é, mas se ele Só que ele ainda não falasse... entregava pro Ainda Senhor. Da palavra. Mas se ele falasse que ia descansar nesse dia, ele ia perder a bênção dele, meu irmão. Só que o Espírito Santo foi lá e falou, ô, garotão, vai com ela. Exatamente. Ele, não, eu vou sim. E nisso, quando ele veio, foi assim, muito engraçado, muito curioso. Porque nós estávamos na fila para entrar na igreja. E aí chegou o irmão e virou para a gente e falou assim, vocês são líderes de célula? E a gente olhou um para a cara do outro e começou a rir. Porque imagina, ele estava visitando a igreja a primeira vez. Feliz período de integração, né? Tipo, o que é célula? Ele devia estar achando que estava na aula de biologia. Eu sou do direito, cara. Eu sou disso, não. Sou de ciência, não. Exatamente isso. E como é que Deus é maravilhoso, né? Aí nós assistimos ao culto. Quando saiu, ele ficou encantado. Ele falou assim, que maravilha, que coisa maravilhosa. Me agradeceu por eu ter feito o convite. E daí, então, ele só queria falar disso. E eu comecei a discipular ele, porque o nosso assunto era esse. Ele ficou super curioso, como é que funcionava tudo. Mergulhou, né? Mergulhou. Então, assim, em pouco tempo a gente, né, acabou falando todos os assuntos da Bíblia. Eu resumia tudo, falava tudo, assim, todos os principais assuntos para ele saber tudo e tal. Então, assim, nesse discipulado, né, ele me pediu namoro, assim, acho que foi menos de um mês, né, amor? Menos de um mês, E nisso, ele aceitou Jesus. Eu sempre quis, assim, que ele tivesse essa experiência com o Senhor, independente de mim, Sem que ele não você estava... impulsionar ele para Com isso, deixar o Espírito certeza, Santo trabalhar com mesmo na vida certeza. dele. De ele não estar aqui na igreja ou de não aceitar Jesus por causa de mim, de ele mesmo ter essa experiência. E foi dito e feito. Eu estava, assim, de cabeça baixa, como o pastor Josué faz o apelo, e eu estava de cabeça baixa, orando. E aí eu sinto, assim, sabe aquele movimento, a pessoa levantando? Quando eu olho para o lado, é ele levantando e indo aceitar Jesus. Uau. E ele já foi direcionado para uma célula, e eu já fui na célula junto com ele, né? Aí tu usou de sabedoria. Aí já, né? com certeza. Então, nós começamos a frequentar a célula juntos. Nós vivemos esse relacionamento, né, muito debaixo da vontade do Senhor. E eu sentei com ele, foi um momento muito importante também desse namoro, logo no comecinho, foi antes até de eu aceitar namorar. E eu falei assim, olha, o meu namoro vai ser namoro cristão. Imagine. Colocou a condição para ele. Total, Né? total, imagine. Isso era... a gente vai tratar aqui sobre outros assuntos, é muito importante, isso está muito claro. Mas é muito importante você abordar sobre isso. Nos relacionamentos. Eu sentei e eu falei assim, legal, a conversa é boa, a gente se gostou, mas olha só, o meu namoro é um namoro cristão. Aí ele parou, respirou. É tipo, é mão na mão só? Aí você, e é mão na mão abençoada.
Mais ou menos isso, né? Imagina essa pergunta para uma pessoa que Não. vem do mundo e tudo Sim, mais. é difícil, gente. E... Eu te entendo, irmão, que eu vim do mundo, há 15 anos atrás eu era do mundo, eu te entendo muito bem o que é isso. E aí ele olhou pra mim, Difícil. ele olhou para mim Muito e ele difícil. falou assim, olha, vai ser difícil, mas eu aceito. Eu quero isso. Que legal. E então, a partir de então, nós vivemos um relacionamento debaixo ali da presença do Senhor, das mãos do Senhor, sabe? Então, nós noivamos. Na verdade, o nosso noivado foi muito especial, que foi depois de um Vida Vitoriosa. Ele me pediu em casamento no altar do Senhor, Ó, né? Caramba, meu. Simplesmente No ali, retorno do vida. no retorno do vida. Era brabo mesmo, irmão. Era Então, brabo. assim, Ele não é só do Perde a direito, ele faz oportunidade. direito mesmo. Pior que realmente foi exatamente isso. Caramba, que legal. E eu sempre fui uma pessoa assim, eu falei isso até no meu casamento, né? Eu sempre fui muito rigorosa, meio chata, a pessoa tinha isso, não. Mas ele se cumpriu direitinho. Sem você o meu checklist. falar nada. Ou seja, mas assim, quando Deus fala pra gente orar e diz que Jesus disse, pedis e não sabeis pedir. E detalhe é o seguinte, a gente deixa de pedir da forma que o Senhor quer, que é nos mínimos detalhes. Sim, sim. Eu tenho certeza que as suas orações eram, Senhor, a crente faz isso, né? A mulher crente. Eu quero um namorado assim, assim, assim. Vai listando. O que você acabou de falar? Que ele cumpriu o seu checklist debaixo da quê? Da sua oração. E Deus te enviou o varão. Verdade. Agora E aí, assim, meu foi irmão. totalmente... Ainda tinha uma outra história, assim, outro podcast. Outro podcast. Porque, né, surgiram vários impedimentos ali para ele poder fazer esse testemunho, que na verdade ele já estava, que era uma surpresa, né? Ele me pediu a minha mão no altar do Senhor, mas eu não sabia de nada, era uma surpresa, a gente estava namorando. E ele já estava, aquele bastidor, né, de aliança, de família, de pastores. Aí o pastor, tinha a pastora na época, e a pastora, não, mas isso aí Quem eram os agora, pastores na será? época? E tal, os pastores... Era a pastora Valéria, que era a pastora da da Rede Rede Verde. Quem estava coordenando a Vida Vitoriosa era o pastor Gilberto, que hoje é o pastor da Atitude Valqueire. Sim. E o meu líder de célula era o pastor Anderson, que hoje é o pastor da Rede Verde. Só pegou fera. Exatamente. Só fera. Tu foi direcionado só por fera. Foi Ele, tudo, ele, na época, era da realmente. integração, ele que me recebeu lá na frente quando eu aceitei que Jesus, benção. orou por mim, me encaminhou para a célula dele. E aí? E esse tudo durou quanto tempo? Diz aí, Rodrigo. Quanto tempo foi esse namoro, pedido de noivado e casamento? O namoro... E conversão, né? Foi tudo Conversão, junto, né? tudo junto. Olha, Tudo junto. foi em janeiro, final de janeiro, visitei aqui a Atitude. De qual ano? 2021. Final de janeiro de 2021, visitei a Atitude. Em fevereiro, aceitei Jesus. No primeiro batismo subsequente, eu estava batizando, foi em março. Foi até uma situação muito curiosa, muito engraçada, né? A Marcele estava contando sobre o nosso testemunho aqui. No dia do batismo, nós estávamos em um casamento, o pastor Josué estava. Aí, eu todo empolgado, falei, poxa, pastor, né, pô, batizei hoje, pô, que bênção, meu irmão, glória a Deus. Aí, eu contando meu testemunho ali rapidinho para ele. O pastor eu conheço o pastor Josué. Vai, já vai lá, pega o rolo, vai. Foi muito Que engraçado. bênção, irmão, Que e aí, bênção. Mas batizou? quer dizer, você aceitou Jesus mesmo por causa de Jesus ou por causa dela? Eu falei, irmão, por causa dos dois. E ela foi canal na minha vida para aceitar Jesus. O instrumento para aceitar Jesus foi ela. Então, Interesse ou não, meu Ele irmão? olhou para mim, olhou para o Rodrigo e falou assim, quer dizer que você aceitou Jesus, você veio para a igreja por causa de Jesus, né? Entendi. foi muito engraçado. E ainda noivos, né? Nós fomos consagrados ali líder de célula, nós assumimos a liderança ali do Ministério de Integração, de uma escala, e ficamos até, né, a gestação. Até o nascimento do Emanuel. do Emanuel, que foi nosso primeiro filho. Nosso primeiro A filho. gente sempre amou também Sim, ali muita a integração, de receber pessoas. E por a gente ter vivido essa experiência também, né? Nós também temos o testemunho dos pais do Rodrigo também, terem sido aceitado Também Jesus, foram entendeu? alcançados. A gente servindo na integração, na cantata, né? E a gente estava lá na frente. Musical, amor, vigia. Musical da nossa musical, igreja. que é Broadway, hein? Nós estávamos lá aguardando as pessoas, né? Fabrício, aceitar pô, o cara Jesus. tem tanto trabalho, né, Fabrício? Nesse musical, chamar de cantata, né? Chama de musical, realmente né? é O Fabrício merecido, trabalha pra caramba, verdade. musical. É um Aí, musical. aí lá na frente eles E foram. nós estávamos lá na frente, né? Esperando as pessoas quando vem. O Rodrigo estava servindo, nós estávamos servindo e Sim, levanta eu sou do ali
os pais do Rodrigo e a gente, assim, nossa... Aí não tem lembrou como segurar a demais, emoção. Eu chorava. Não tem como, não tem como chorava. segurar. Falando em servindo, me diz assim, como que surgiu vocês entrarem para servir na parte jurídica aqui da Igreja Batista Atitudes? Olha, como começou, o Senhor colocou no nosso coração, a priori, só iniciarmos ali com atendimento mais voltado para a área social, né? Com 2 demandas, na verdade, com uma demanda bem específica, que foi benefício de prestação continuada, para pessoas bem carentes, bem humildes, e o nosso público-alvo maior era na creche, né? Era na creche. E depois, nós fomos orando, e o Senhor foi começando a confirmar esse projeto no nosso coração, né, que hoje se tornou um ministério jurídico da nossa igreja. Mas o embrião foi isso daí, né? E uma conversa com o pastor... E a gente fazia ali voluntariamente também no Instituto, a gente ajudava no Instituto voluntariamente, né? Então, o Instituto, ele atendia pessoas de uma forma também gratuita, então nós começamos a ajudar ali, né? Eu já tinha essa veia social desde sempre. Mas assim. vocês começaram naquela época que fazia aquela situação com o pessoal de rua, ou foi algo Não, do Instituto, fora? Foi do Instituto mesmo? Do Instituto da igreja. Pelo Instituto Atitude, vocês Isso. começaram a fazer a assessoria ali jurídica. Isso, as pessoas vêm... E como tem atendimento psicológico, né? As Ah, pessoas tá. vêm Como a aqui gente na tem pelo igreja. CETIF, Isso. vocês começaram a fazer exatamente. pelo CETIF, né? Isso, o Tá. pastor... Pelo pastor Luizinho, Isso, né? Isso, o pastor Luizinho, que é um pastor Pastor muito Luizinho. querido, nós amamos Coração. muito a vida Acabou dele. de falar com ele ali no estacionamento. Não foi? Encontrou com ele ali, eu vi, o Rodrigo estava falando com ele. É um pastor Luizinho é muito querido. E aí o pastor Luizinho falou assim, por que vocês não vêm servir ele sabendo que nós somos advogados? Por que vocês não ajudam a gente aqui no CETIF? A gente, amém, pastor, vamos ajudar. Conforme for a demanda, a gente ajuda de uma forma social, gratuita e tudo mais. E a gente começou a ajudar no CETIF. E nós tivemos alguns atendimentos assim, de pessoas com necessidades especiais, pessoas com necessidade de BPC, benefício de prestação continuada. Carentes, né? E a gente sentiu muito essa carência e a gente continuava ali ajudando e a gente conversando com o pastor Josué, a gente começou a conversar sobre o que estava acontecendo no CETIF, né? Pastor, que bênção, a gente ajudou uma pessoa a Resolver a causa. resolver a necessidade dele junto perante o benefício de prestação continuada e tudo mais. O pastor Josué que deu essa ideia da gente transformar isso. Ele, pastor Josué, por que a gente não coloca isso para Amplia isso frente? daí, Por que a gente não amplia isso? Por que Foi a gente vendo não... que a coisa estava tomando uma proporção muito maior, né? Isso. Do que aquela simples de estar ali no auxílio. Vocês não eram mais um suporte só. Poderia fazer muito mais, né? Isso, e o pastor Josué, com a visão, né? Ele é Então, do visionário. pastor como dizem que ele é megalomaníaco. Não, é que ele é visionário, o pastor Josué é visionário. 220, É, o tempo todo. você fala uma palavra, ele já tem Já- todo isso aí, ele já vem ali com o tudo repertório e tudo mais. E a gente contando do que a gente estava vivendo no CETIF, e o pastor falou assim, não, vamos ampliar isso, vamos tudo mais, vamos ampliar o trabalho e tudo mais. A gente falou assim, amém, pastor. Já que o pastor está dando essa visão, vamos embora. Então, ali a gente já estava, ministerialmente, a gente já estava liderando o Integração, setor, né? a gente estava com o setor. A gente estava encaminhando ali, já tinha umas 5 células, Sim, 6 sim. células. A gente foi junto ao ministério também e junto com... Ministério Pastoral de Células, junto ao, né, caminhando ali Trabalho conforme o social aí que vocês vêm prestando na igreja, Isso, né? e aí o pastor deu essa ideia e aí a gente começou, aí a gente criou. E depois tomou... perdão. Tá, não, mas pode falar da proporção que tomou aí. Não, depois tomou uma proporção muito maior, né? A gente saiu ali da esfera só social, né? Sim. A igreja começou a nos demandar, os outros ministérios da igreja começaram a nos demandar, né, com outros tipos de demanda jurídicas, né? Sim, aí vocês passaram a dar assessoria jurídica mesmo para a atitude num todo. Isso. Começaram a vir com E suporte porque a para gente eles. também assessora nos cultos, Nos cultos. né? Então, assim, tem essa demanda muito grande nos cultos, dos ministérios também. Então, o nosso Ministério Jurídico, ele também está no culto, ele também está na orientação jurídica. É legal vocês Ele falarem também- sobre isso, porque as pessoas não têm noção dessa demanda. E isso é importante falar sobre.
Isso, então o ministério, ele começou dessa forma, né? Tem quantos trabalhando com vocês hoje em dia? Atualmente deve ter perto de uns 50 servos, né? Nossa, 50 legal. advogados. 50 advogados dando esse suporte Membros. jurídico aqui na igreja. Que bênção. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a área de vocês. Já que vocês atuam nessas áreas, foram vendo essas demandas, né? Então, eu creio que alguns dos tópicos que nós vamos abordar aqui devem ser coisas do dia a dia de vocês. Por exemplo, os conflitos mais comuns dentro das famílias, né? Entre casais, quais são as principais causas que acabam levando esses conflitos jurídicos e disputas aí que acontecem? Você deve chegar ali, num culto desse, e aparece alguém com BO. E, na verdade, vocês estão ali para resolver BO, né? A verdade é essa, né? Acaba fazendo um boletim de ocorrência. Senta aqui, abençoado. Aquele meme lá, será? Será? Ainda botaram... Será que veio alguém aqui? Ainda colocaram o jurídico ali no né? E aí, qual seria? Quem de vocês dois pode falar sobre isso aí com a gente? Olha, posso falar. Fala aí, Rodrigo. Vamos lá. Nós percebemos, principalmente nos atendimentos jurídicos aqui na igreja, né, uma demanda muito grande relacionada à área de direito de família. Muito grande. Direito de família, muito grande. Né? Casais ali em vias de divórcio, de separação, né? Ou o casal que está querendo, ou já está em processo. Nós atuamos até, nós enfatizamos bastante isso no nosso treinamento, sobre um parênteses aqui muito rápido. Acima de advogados, nós somos servos. Né? Então, orientação muito clara com relação a isso. Olha, chegou qualquer demanda de direito de família, divórcio, separação, olha, ali a gente atua como um gabinete pastoral. Legal. Começam a ser uns intermediadores ali, Exato. são aquelas pessoas que fazem um aconselhamento. Por Exatamente. isso que, para servir também no ministério, a pessoa tem que estar debaixo de uma liderança, tem que estar em célula, ativo. Ou seja, todo Então, mundo tem que está ser trabalhando servo. com vocês tem que ser servo aqui no Primeiro, Senão não vai trabalhar. antes de qualquer coisa, Legal. tem que ser servo do Senhor. Está em célula, isso é bom. Isso aí Tá é em importante. Você está seguindo célula. o padrão da igreja. Isso. A visão, Tá tendo a né? visão, né? Tem ali qual é a liderança, qual é a rede que faz parte, quem está te pastoreando e tudo mais. Então, a gente tem esse acompanhamento muito de perto. Muito legal. E é um braço na nossa orientação jurídica, é o aconselhamento, né? E o que a gente faz também? Se caso a gente perceber, se a pessoa chegar lá apresentando, eu vou me divorciar, e se a gente perceber na conversa que há uma possibilidade de reconciliação, a gente vai propor essa reconciliação, seja orando, a gente também faz a oração, e a gente também propõe um novo atendimento. Retorna aqui com a pessoa, para Posso dar um convidando a conselho pessoa aqui para também. vocês? Eu comentei com o Rodrigo aqui, com o doutor Rodrigo na entrada. Nós fizemos o Casados para Sempre há 14 anos atrás, para 15, né, que vai fazer. E, como eu falei, eu vim do mundo, tenho 15 anos de convertido, e o Casados para Sempre foi um divisor de águas na nossa vida. Foi aonde eu me cheguei para Jesus de verdade, e ali eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. E quando eu fui fazer o Casados para Sempre, eu fazia numa igreja lá em Campo Grande, na Maranata de Campo Grande. E eu estava congregando na Assembleia de Deus, na Barra da Tijuca. Eu ia para Campo Grande fazer o curso junto com ela, que um primo dela congregava lá, e nos convidou para lá, aceitei o desafio, o convite e tal, e fui. E a gente estava separado, tá? A gente não estava morando na mesma casa. Olha onde eu quero chegar. Já que vocês estão nesse processo aí, vocês dão esses aconselhamentos, nós soubemos de uma história lá, que um irmão que era de lá, que trabalhava no Casados, ele trabalhou no fórum em Nova Friburgo. E fizeram uma proposta para o juiz da vara de família, seguinte: todo casal que chegasse lá tentando divorciar, eles faziam um desafio, e se o casal aceitasse o desafio, durante 3 meses, que era fazer o curso Casados para Sempre. Só voltava depois de 3 meses para dizer se ainda iam divorciar. E assim, o divórcio caiu quase que em 90%. Olha só que bênção. Olha que bênção. Isso eles já estavam na vara pedindo divórcio, e chegava lá. Então, quer dizer, vocês ainda têm esse pré-atendimento. Imagina se vocês indicarem para o Ministério da Família para fazer o Casados para Irmão, Sempre. já vai ser incluído num protocolo de atendimento. Vamos anotar isso Outra aí. coisa, viu que o homem está com problema. Eu sou coordenador junto com o Gério do currículo Hombridade dos Cursos. Indica para o meu máximo. Uma mulher está com problema, indica para a Priscila, para a Mulher Única. Então, assim, são ferramentas que nós temos atreladas à profissão de vocês que vai ajudar muito. Vocês fazem esse filtro, coisa que nós não conseguimos fazer, entendeu? Então, assim, o casal chegou lá, quer divorciar,
A gente tem uma ferramenta muito legal. Já conversou, mas a gente tem uma ferramenta para indicar vocês. Indico casados. Aí procura a coordenação do casados. O que a gente vai fazer? Vai arrumar um SOS aí para essa galera. Vai arrumar um curso para poder fazer. Não, e até Eu porque... garanto que vai diminuir bastante. Não, com Amém, certeza, amém. amém. Já faz parte do nosso protocolo Amém. a partir Que deste bom. momento. E assim, falando juridicamente, né? Quando vai se separar, há muitos danos, né? Sim. Jurídicos, emocionais. E assim, as pessoas, hoje é até mais fácil hoje, a lei até para se separar, que eu acho que Facilitou, facilitou. Mas tem muitos danos, né? E não só para o casal, para os filhos também. Porque, às vezes, o casal está tão envolvido que não consegue pensar nos filhos, nos danos que pode causar aos filhos, né? Olha, acho que o maior problema hoje são famílias, né? Complementando aqui a primeira pergunta, são famílias emocionalmente conectadas, mas juridicamente desprotegidas. Eu acho que é o maior. Uau, como é que é? Repete isso aí. Como é que é? Olha, o maior problema... Um dos maiores problemas hoje são famílias até emocionalmente conectadas, né? Mas juridicamente desprotegidas. Caraca, meu irmão. Entendeu? Isso aí é um filtro que vocês têm já ali, que vê na hora. E direito de família, a prevenção vale ouro. A prevenção em direito de família vale ouro. Vale ouro. Caramba. Vale ouro. É muito bom você alertar sobre isso, porque o que a Monique falou, causam muitos danos nas famílias. Só que as pessoas só pensam no hoje. No amanhã, como é que vai ser? Exatamente. O emocional não é só para quem tem filho. O ser humano está conectado. A gente usa muito uma analogia no Casados para Sempre, que a Bíblia vai dizer que aquilo que Deus uniu não separa o homem. Aí diz antes que homem e mulher deixarão pai e mãe e tornarão-se uma só carne. Uniu uma só carne. Ok. Agora pegou uma massa azul e uma amarela. Mistura, 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 mistura. Ela vai dar verde. Agora faz o seguinte, separa na metade, faz ficar azul e amarelo de novo. Não, Como é que faz? Não faz, não tem como. E quando É tem o impossível. divórcio, é justamente Mesma isso. Eu creio que é um dos princípios que vocês usam, mostrando para eles, olha, se é isso que vocês querem, então por isso que eu dei essa sugestão do Casados, que é uma alternativa que a gente tem para ajudar a evitar essa situação. Vocês já pegaram algum caso assim, brabo, aqui, estando aí, pegar um caso brabo, e conseguiram reverter? Já. Já? Conta aí uma experiência aí que é legal, né? O pessoal gosta disso, né? E outra, storytelling dá engajamento. hein, Fabinho? Storytelling ganha. Storytelling dá engajamento. Conta aí uma história aí. Olha, teve um dos atendimentos, acho que foi em outubro do ano passado. Foi outubro do ano passado. De um irmão que chegou né, que ele queria ele foi traído e queria restaurar a família dele. E depois, a posteriori também, né, ele já estava já com uma outra pessoa, mas ele não gostava dessa pessoa e queria restaurar a família. Nós chegamos até a gravar um depoimento, depois eu orei e falei, não vou, né, não vou divulgar isso, não, né, enfim, até para respeitar o irmão. Não pode. Eu falei, não, irmão, né, já orei ao Senhor, melhor Deixa quieto. melhor deixar aqui entre nós. E depois ele retornou, né, ao atendimento. Eu falei, olha, meu irmão, hoje a gente direciona para algum órgão público, né, está no protocolo do nosso atendimento, ou nós direcionamos ali para algum órgão público para o irmão executar aquilo que nós orientamos, né, nós escrevemos ali, damos encaminhamento, ou nós agendamos ali o retorno para o próximo atendimento, né, para dar continuidade, como se fosse um protocolo, né, um prontuário e um protocolo. O irmão retornou. Eu falei, irmão, e aí? Seguiu o nosso protocolo? Seguiu o que nós orientamos aqui? E, meu irmão, minha família está restaurada. Ele chorava igual. Quanto tempo depois? Olha, deve ter sido menos de um mês. Porque foi de um mês para o outro. Falei, irmão, minha família está restaurada. Deus. De um Detalhe, mês. ele já estava com outra pessoa. Estava com outra pessoa. Meu Ele estava Deus. com outra pessoa. Como é que foi o Espírito Santo? Que a gente não está ali à toa. Não é um atendimento de orientação Sobre jurídica, isso, não é sabe? atendimento, é um jurídico cristão. É um jurídico cristão. E as pessoas não entendem. Justamente. Olha, ele já estava com outra pessoa. O que levou? Só o Espírito Santo Só o levar ele. Vocês só são instrumentos. Chegou aqui, a gente... Chegou aqui, o Espírito Santo trabalha, não tem jeito. Claro. Aí o cara chegou e falou isso pra você Chegou. e tu começou a chorar. E tu junto, né? Foi. E tu junto, né? Vai fazer como? Não tem como, vai chorar junto, né, meu irmão? Isso quando o Senhor não usa os servos ali, né? Tem né? A gente já teve várias experiências assim também, assim, Tem sobrenaturais. assim, vários testemunhos. Vários testemunhos lá no nosso ministério, onde parece que o Senhor montou um quebra-cabeça ali, né? E usou um servo para lidar com o mesmo problema ali
né, que ele está vivendo e dá uma orientação jurídica, não só jurídica, mas também espiritual, aquele irmão que está buscando ali atendimento top. no A gente ministério. não passa por problemas, né? A gente está forjando forja. ali testemunho. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, ligado a uma área que eu acho que ela precisa ser esclarecida, né, para nós como cristãos. Sobre finanças, patrimônio, e tem decisões erradas, né, que às vezes um casal toma e isso vai afetar toda a família, né? Assim, problemas financeiros dentro da família também geram muitas questões jurídicas. Quais são as mais comuns? Que aí vocês recebem isso e falam assim, pô, às vezes é uma coisa simples e a pessoa não tem uma orientação. Quais são as mais comuns? As mais comuns, olha, as mais comuns, ocultação, confusão patrimonial, desconhecimento exato sobre o regime de bens, né? Esse é muito comum, muito comum. Abrindo aqui um parênteses também, o irmão falou de vários cursos, né? Casados para sempre e tudo mais, mas a gente também tem um curso de finanças da igreja. Crau. É maravilhoso. Mas foi o primeiro curso que nós fizemos. É maravilhoso. Tá ligado nisso aqui? É extremamente importante. A gente passa por um momento econômico, financeiro muito complicado. E a maioria dos atendimentos que nós recebemos as dificuldades financeiras que leva a conflitos familiares. Né? Nós temos uma das saídas da lei, que é o superendividamento. A lei do superendividamento, ela auxilia, ela pode ajudar as famílias a poder Inclusive, agora está tendo uma campanha disso, né? Teve uma campanha recente aí que o governo do estado parece que fez agora sobre o superendividamento, ou foi o governo federal, não sei. Fizeram uma campanha teve isso aí, não teve? O governo federal fez o Desenrola, mas não... o Desenrola, é uma campanha. Isso é uma campanha. É uma campanha, mas a lei de superendividamento, ela é uma herança aí da época da pandemia, né? A lei 14.181 então de 2000. Exatamente. Que alterou ali o Código de Defesa do Consumidor e possibilita ali, né, quem está em condição de a lei chama de superendividado, né, que não tem ali condições para suprir o mínimo existencial, que ele chama, né, que são condições básicas ali, alimentação, vestuário, água, moradia, luz, exatamente, né. Então ali ela permite você fazer um acordo, né, e propor, né, esse acordo para os seus credores com um prazo bem estendido de carência, né. A lei permite um prazo de carência para início de pagamento em 6 meses. Então, só nesses 6 meses você já consegue um respiro, né? Você ficar 6 meses ali sem banco ali no teu ouvido, sem telefone... Choque emocional, né, meu amigo? Choque emocional, já te dá uma tranquilidade, né? E você tem um prazo de 5 anos para pagar, onde você chega e propõe ali aos bancos, aos credores, né, ao que a lei estabelece quem pode entrar ali nesse plano ou não, você estabelece um plano de pagamento, né, para você pagar em 5 anos. Então, é um instrumento, uma ferramenta muito poderosa, muito boa. Me tira uma dúvida. Pode falar. Tu estava falando, né, os bancos não ligando, mas hoje em dia não é só você dever banco. Qualquer coisa que tu der, eles ligam. Gente, a gente atrasou um pouco o condomínio no outro dia, e não é uma vez, se você atrasar um dia, ou 2, ou 3, às vezes o pagamento cai numa data, né, distante, o condomínio vence dia 5, você só vai receber dia 10. Eles mandam mensagem todos os dias, durante... de 10 em 10 minutos. E outra, aí manda uma mensagem, aí vamos supor, é o casal, aí manda para a esposa e manda para o marido, manda para a esposa e manda para o marido. 2 vezes de manhã, 2 de tarde, de noite, final de semana, qualquer hora. Eles não têm mais critério para isso. Alguma lei, alguma coisa, uma coisa mexe com a gente, né? Então... É ser devido, né? Outra coisa é ser abusivo. Isso. Então, nesse caso, já ultrapassou. É claro que eles têm ali, eles se acham no direito, porque tem ali um cumprimento contratual devido. Okay. Sim, mas a pessoa já foi informada. Mas aí já ultrapassou o devido, já é abusivo. Aí, nesse caso, devidamente comprovado, a gente consegue ter o retorno disso judicialmente. E é bom alertar, porque às vezes as pessoas não sabem, né? Estão sendo, assim, importunadas através de... Hoje em dia não é mais SMS, né? Eles mandam o WhatsApp o dia inteiro, ligação. Enfim, Sem importunação, né? Importunação. Mas superendividamento é ser o campeão. É mesmo? É o campeão. Que causa mesmo conflitos familiares. Caramba, é legal vocês falarem sobre isso. Agora, um tema legal aqui, nosso tempo aqui não é tão grande, mas a gente está chegando para o fim, mas eu queria falar aqui de algo específico, foi até que o doutor Rodrigo
comentou conosco aqui nos bastidores, que existem muitas pessoas que associam planejamento a pessoas ricas. E aí foi quando você falou do CRAU. Planejamento não tem nada a ver com pessoa rica. O CRAU ensina sobre isso, né? Sobre planejamento sucessório, né? Realmente tem muitas pessoas que associam planejamento sucessório a pessoas abastardas, a pessoas ricas, a pessoas... Não! Quantos e quantos conflitos familiares que assim, repercutem em gerações, né? Que está ligado a briga por um único bem, Por um imóvel. por um imóvel. Verdade. E até brigas maiores. Brigas aqui. muito maiores. Acabam gastando o que não tem, né? Exatamente. No final, o que gastou é maior do que vale o imóvel. Não, é o Exatamente. pior, né? A perca não é nem financeira, né? Mas Emocional. a Às perca ali vezes da família, Do relacionamento, contato, do né? relacionamento. Você perde a família. Irmãos e tudo mais, aí Sim, começa a aquela perda é briga. muito maior do É que muito valores, maior, né? Então, hoje, o inventário é um instrumento muito, Caríssimo. muito caro, muito, Uma extremamente amiga caro. minha falou assim para mim, tudo bem que eles tinham muito dinheiro, mas ela falou assim, eu vou ter que vender um imóvel para pagar o inventário. Em média, você deixa para o Estado, imagina você, irmão, Eu falei assim, nossa, construir um eu patrimônio comecei. Começou a pensar sobre durante isso. uma vida inteira, suando, construindo patrimônio junto com a tua esposa, né? Vocês dois ali, com a sua carne, construindo patrimônio, batalhando dia após dia, matando leão por dia, porque se você não matar um leão por dia, vira floresta. Daqui a pouco você tem uma África em casa, vira uma selva, daqui a pouco você tem uma África em casa, né? E você nem percebe. Então, e no final, né? Você deixar em média de 12% a 25% para o Estado, daquilo que você construiu, né? E ainda correndo o risco Porque você já pagou imposto, né? de sobre ter isso. conflito familiar. Você já deixou de 12% a 25% e gerando esse conflito familiar, no final o bem foi embora. Foi embora. Diluído. Foi diluído. Porque, assim, as pessoas não têm conhecimento. Eu sou um que não tem esse conhecimento aprofundado. Eu já ouvi falar, mas eu tenho muita vontade de me aprofundar para saber como fazer isso. O meu pai não tem esse conhecimento de hold, mas o que ele tenta fazer, né? Eu e mais 2 irmãs, é colocar no nome das 3, porque a gente vai ter que entrar num consenso, Só e pra usos e venda. frutos. A grande proteção jurídica da holding está no contrato, né? As pessoas assim tendem a confundir constituição de PJ, as pessoas jurídicas, com holding familiar. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, são bem distintas. Não, são coisas distintas, né? Tudo bem, a holding perpassa por uma constituição de uma empresa, ok. Mas a segurança está no contrato social. E cada família tem uma realidade. Por exemplo, a sua família, né? O seu pai ali como patriarca, né? Consta ali no contrato, do direito ao usufruto. Então, enquanto ele estiver vivo, né? Enquanto ele estiver vivo, o bem vai ficar sob A posse dele, né? o domínio dele. Ele é o gestor de tudo. Tem cláusula que a gente chama, né, cláusula de Golden Share, cláusula de ouro, né, enfim, onde o poder decisório é todo do pai. Ele vai ser adaptado Ele vai- à realidade de da cada família. família. Tem famílias que já estão Entendi. estabilizadas, que os filhos já estão casados, que já tem aquele número de filhos X, já não vai ter mais. Então, é uma realidade. Ou tem famílias que ainda estão, ainda vão, assim, ter mais filhos, ou ainda tem filhos pequenos. Então, cada família tem uma realidade e a dificuldade da holding, né, é justamente essa. Ela vai proteger o seu direito de acordo com as suas necessidades. Então, ele é um trabalho específico para cada realidade. Entendi. Ela se adapta a todas as realidades. Isso, mas sempre visando a proteção patrimonial, a garantia dos direitos e também a economicidade, né? Porque Isso é você bom economiza vocês bastante. falarem, porque as pessoas antigas talvez tenham medo. Porque, eu vou passar para uma empresa administrar aquilo que eu construí. A verdade pensa, né? Assim, Não, mas a administração fica toda sobre a família. Toda debaixo da família. A família que gere isso, né? Entendi. E uma coisa, como a Marcele falou, uma coisa é ter patrimônio, outra coisa é ter patrimônio protegido. Porque a holding, de certa forma, ela também te dá uma proteção patrimonial muito interessante, né? Então, ou seja, ela te ajuda a proteger o seu patrimônio. Sim. Ela não é apenas uma ferramenta para você poder gerir aqueles patrimônios. Ela vai te ajudar a proteger também. Também. Isso é importante. Gestão faz e isso? proteção. Olha, através de uma Tem empresa ou... Sim. Tem que construir Tem uma que construir uma empresa, empresa, né? Tem que ter contrato social, como eu falei, que toda a proteção ali da holding, né?
toda a adequação à realidade daquela família está no contrato, né? Então tem que conhecer a fundo ali a realidade daquela família, os objetivos daquela família, O que eles querem futuramente. que eles querem futuramente. Não não é algo tem padrão. Algo padrão. Não. Pode ser um Não patrimônio tem. com... Por isso que a dificuldade é justamente essa. Um imóvel que- Vai tecer justamente de acordo com os objetivos e as necessidades daquela família. Então, não é algo assim, a pessoa já está estabilizada, já tem... É uma realidade. A pessoa, não, eu ainda vou ter filhos, eu tenho 2 filhos, eu quero ter mais 2. Então, é outra... Aí tem lá o patriarca da família. Tem tanto número de filhos, tanto número de neto, ele quer fazer uma gestão daquilo ali. Perfeito. E ele vai ter um controle sobre, só que ele não quer que ninguém venha gastar aquele patrimônio porque ele quer deixar como herança. Ok. É o ideal. É o ideal, porque aí também é o seguinte, enquanto eu estiver aqui, tá comigo. Vocês não vão mexer em nada. Tá tudo debaixo da minha tutela. Porque as pessoas mais antigas também têm essa questão de estarem, né, direcionando No controle. tudo No controle. no controle. A palavra é essa, de estarem no controle. E estão certos. Porque eles trabalharam tanto para construir, para vir um que não quer saber de nada e destruir. Mas já quando deixa essa holding também, até, infelizmente, chega uma hora da partida da pessoa, continua a hold e aquele patrimônio vai continuar sendo gerido de uma Geração maneira a geração, né? consciente de geração para geração. E o que acontece? Os conflitos, eles não nascem do fórum. Eles nascem dentro de casa. É isso. Então, acaba que, assim, as famílias, quando não têm planejamento, elas têm muita a consequência de gerar conflitos. E são conflitos intermináveis. Inventário é um conflito que não tem tempo para acabar. Eu costumo então, assim, dizer, tem infinito. hora para abrir o inventário. Não tem. É igual a volta de Jesus, quando é que vai voltar? Exatamente. É o A pessoa término de um faz inventário. questão, olha só, ela faz questão de uma situação, a outra faz questão de outra e nunca entram num acordo. Agora, olha que maravilha se já tivesse tudo acordado, tudo ok, você tem direito a isso, você tem direito a isso, acabou, pronto. E aí é legal esse gancho de vocês aí em estar dando essa elucidação, né, para o público, porque, como nós, eu já ouvi falar, mas não tinha essa profundidade. E talvez a gente ache que é um bicho de 7 cabeças, e não é um bicho de 7 cabeças, é algo que vai proteger. E evitar problemas familiares. Fazendo uma semelhança, né, a pessoa Principalmente. fala assim, eu vou fazendo uma semelhança aqui, a pessoa fala, não vou contribuir na igreja porque eu preciso ter muito dinheiro. Você contribui no pouco e Deus te coloca no muito. Isso. Então, assim, é a pessoa que, eu não vou fazer hold, eu não vou fazer planejamento familiar porque eu só tenho um imóvel e esse imóvel, por não ter feito planejamento, gera muitos conflitos. Por que ele não fez um? Faz no pouco. Faz no pouco e isso, as consequências disso são benefícios para todo mundo. Está dentro do planejamento familiar. Agora, para a gente encerrar aqui, Monique, eu queria ver com eles, fazer uma pergunta e vai caber para os dois, para vocês darem uma orientação para o nosso público, tá? Falar sobre a questão de consciência e propósito que as pessoas têm, e está ligado nisso que a gente acabou de falar, que se você tiver consciência, você vai alcançar os seus propósitos dentro daquilo que Deus preparou, né? Se vocês pudessem orientar as famílias hoje, quais seriam os 3 principais cuidados jurídicos que toda família deveria evitar para problema futuro? Acho que a hold seria um. Sim. Já falei um aqui. Holding. Deu spoiler, não antecipou. Seria realmente a holding? Sim. Sem dúvida nenhuma. Planejamento, né? Planejamento, organização, conversa, acordo. Muitos conflitos acontece isso até no casamento. As pessoas, um está com um objetivo, o outro está com outro objetivo. Enquanto vocês não estiverem alinhados, isso vai gerar conflito. Vocês fizeram Casados para Sempre? Não. O curso, a gente tem uma aula chamada Acordo. Normalmente é uma aula que dá atrito durante os casados. Por quê? A gente tem um curso que ministra, tanto para homem quanto para as mulheres, do currículo do Hombridade, do currículo Mulher Única, chamado Comunicação, Sexo e Dinheiro. E a gente faz uma pergunta: quais são os 3 maiores problemas de um relacionamento? O que seria para você, doutor Rodrigo? Os 3 maiores problemas. De um relacionamento? Olha, Jurista. até traçando um paralelo do que nós falamos aqui, financeiro, intimidade, ausência de intimidade, financeiro e comunicação. Comunicação, Ok. comunicação, Sexo e comunicação. Qual é o teu? Comunicação, comunicação. Acertou. Os 3 são por falta de comunicação. Então, a gente está... Comunicação, sexo e dinheiro. As pessoas já por causa da comunicação, pela falta de sexo, que foi intimidade e finanças. Não. Comunicação.
Porque um vendedor de imóveis, quando ele vai vender um imóvel, qual são os 3 pilares para ele? Do imóvel, para vender um excelente imóvel. Preço, né? Vamos lá, preço. Localização, valorização. Preço, localização, valorização. Para você? Comunicação. Os 3 são localização, localização, localização. Eu posso ter o melhor imóvel no alto de uma comunidade, não desprivilegiando quem mora lá, mas ele não vai ter o mesmo valor do que um imóvel lá no ápice lá do Complexo do Alemão, do que tem na Avenida das Américas, na Barra. Sim, com certeza. A localização muda. A localização do imóvel é super importante para a venda. E a comunicação dentro de qualquer relacionamento, seja no casamento, no relacionamento familiar, é super importante. E quando vocês recebem aqueles problemas todos lá, foi por falta de comunicação. Incrível isso, né? Incrível. No final da Mas tem história, essa dificuldade, né? Homem e mulher, eles veem o mundo de forma diferente. E são criações diferentes Essa também. dificuldade. Por isso que nós, como igreja, estamos aqui para isso, para Sim. ajudar. Que é justamente vocês utilizam a ferramenta do direito para ajudar. Vem cá, meu amigão, vem cá, lindona, como é que a gente pode fazer aqui? E vai fazendo. E é bênção ter ouvido isso de vocês. Bom, a gente quer agradecer. Deixa o último recado aí para a galera que a gente tem que ir embora. Eu gostaria de te fazer uma pergunta, assim. Alguém está nos assistindo, eu preciso de uma ajuda jurídica. Opa. Como que eles cheguem até você? É só vir aqui, tem dia, tem hora que vocês atendem? Principalmente, nós temos o nosso Instagram. Isso. Lá nós temos todas as informações dos dias de atendimento, preferencialmente são aos primeiros sábados do mês. Né? Aqui na igreja mesmo. Aqui na nossa igreja, na tenda. Vem aqui na tenda da integração. Isso, então ali vai ter os servos, advogados cristãos abençoados para receber esses irmãos. Isso aí é muito importante. Isso, então, tem dúvida quando que vai ser? Esse mês teve feriado, esse mês, né? Então, acessa Através lá do o nosso Instagram, vocês Instagram, comunicam tudo. Ministério... @Justiça com Atitude IBA. Sigam lá. E se você é advogado e está nos assistindo, tem o link na bio para poder servir. Tá conosco nesse time, você vai ser uma bênção. Irmão, isso não foi um convite, foi uma convocação. Pô, saiu a convocação do Ancelotti, saiu a convocação do Dr. Rodrigo. O homem tá com afiadinho. 10 e faixa. 10 e faixa. Não, já tem um programa com esse nome, já tem um podcast, já não posso plagiar. Queridos, a gente queria muito agradecer vocês, obrigado por esse tempo precioso, por ter elucidado. A gente tem tanta coisa para falar, mas o tempo é curto. Mas a gente quer agradecer mesmo e desejar que o Senhor continue fazendo na vida de vocês o que já fez até agora. Amém? Amém. Amém. Você, Monique, quer dizer o que para eles? Agradecer, né, a disponibilidade, porque eu sei que o horário de advogado tem... Ele falou, me atrasei um pouco porque eu estava numa audiência. Tem horário para entrar numa audiência, mas não tem horário para sair, né? Realmente. E fora quando atrasa. Né? Verdade. Então, assim, graças a Deus, Deus colocou vocês aqui para falar, esclarecer e ajudar. O mais importante é a gente poder ajudar outras pessoas. O intuito daqui é ajudar. Então, a pessoa está nos assistindo, está, às vezes, com uma dificuldade, não tem condições financeiras de acessar o judiciário, porque a gente sabe que é um custo caro, Elevado, né? elevado. Mas vem aqui que o que nós podemos ajudar, a gente vai ajudar. E uma interessante que a gente fala orientação. Na orientação a gente resolve tudo, irmão. Amém. A pessoa não sabe se tem direito, se não tem. Eu moro no terreno, é da família, é o terreno do meu irmão, eu vou para onde, eu faço o quê? Eu tenho direito a isso, não tenho direito àquilo? Eu comprei uma coisa, mas estava assim, sabe? Então, assim, tudo praticamente você resolve na orientação. Então, a gente justamente está aqui para isso, para dar uma orientação. E nas áreas de BPC... E medicamentos. De medicamentos, a gente realmente executa essas áreas, né? legal. De É muito benefício legal de falar prestação sobre isso aí. continuada, tá? E perante o INSS e também ali na ajuda de medicamentos. Muito bom. Né? Tomar medicamento. Então, assim, a pessoa não tem condições de tomar aquele medicamento, Vocês né? conseguem dar esse Então, a gente auxílio tem- jurídico para que eles exatamente. possam obter, né, o direito Então, de ter o são medicamento. situações que a gente enxergou como mais vulneráveis, de mais necessidade. Então, eu e Rodrigo, a gente realmente Se disponibiliza. tomou essa situação assim, para a gente não, essa parte a gente vai realmente empatia, executar. né? É entender realmente o que o próximo está passando e utilizar, como eu disse aqui no início, né, o dom e o talento que o Senhor deu a vocês em prol da obra do reino, né?
seja fiel sobre o pouco e sobre o muito te colocarei. E é isso aí, a questão é essa. Eu creio que Deus tem feito maravilha na vida de vocês e vai fazer muito mais. Eu creio, amém. Como diz lá em Efésios 3:20, o Senhor vai fazer coisas abundantemente mais do que vocês pediram, pensaram, sonharam ou imaginaram algum dia. Amém. Assim Recebo. seja sobre a vida de vocês, em nome de Sobre as Jesus. nossas vidas, Palavra, em nome de Jesus. nossa, é gratidão pelo Amém. vocês terem estado aqui, aceito o nosso convite. Muito Amém. obrigado. E para vocês que nos assistiram em casa, a gente quer agradecer mais uma vez. Se você ainda não nos seguiu no Instagram, siga lá, @Ministério da Família IBA, @Atitude Família Cast e Justiça com Atitude IBA. É isso, segue. Agora faz o seguinte, nesse episódio, curte, comenta e compartilhe. Você que está nos assistindo aí no Bem Mais TV, beijo no coração, saúde, paz e prosperidade para todos. Até o próximo Família Cast.